E aí pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Medeiros, o seu professor de História, e por ocasião do descobrimento do Brasil, em 22 de abril, nós comemoramos aí o descobrimento do Brasil. Eu quero trazer uma reflexão sobre as raízes do povo brasileiro, sobre a nossa vocação, aquilo que é natural nosso, e quero provar com alguns pontos históricos bem simples e bem comuns, né? Por exemplo, nos Estados Unidos existiu uma lei chamada Leis Jim Crow, né? Que elas começam ali no final dos 1800 e vão até 1960, que é o quê? A lei que em alguns estados vigora, determinando que, por exemplo, o negro não pode beber no mesmo lugar que um branco. São leis segregacionistas, leis que separam os povos. Existiam leis proibindo casamentos de brancos com negros, existiam leis proibindo casamentos de indígenas com brancos. Enquanto isso, no Brasil de 1500, existiam, graças a um naufrágio, um sujeito chamado Diego Álvares, que acabou naufragando perto das costas da Bahia e viveu junto aos Tupinambás e ficou conhecido como Caramuru, acabou se enamorando de uma indígena chamada Paraguaçu, Catarina Paraguaçu. Essa Catarina Paraguaçu, ela é responsável pela criação do primeiro centro de adoração mariana, os católicos aí, da América. Então nós temos agora uma indígena, um português e a religião católica, todas misturadas. Eles tiveram filhos, eles procriaram nesse país. Eu estou falando de 1500. Lembra da data que eu falei nos Estados Unidos? Outro exemplo é dos shorts que eu vou colocar aqui embaixo, de Bartira e João Ramalho, que ajudaram a formar o que é o caipira, o que é, por exemplo, a cidade de São Paulo, essa miscigenação, essa aceitação. E lá fora, essas leis segregacionistas geraram muito atrito entre as diferentes etnias. E o que eu vejo que acontece é que muitas vezes essas ideias são importadas para cá, sendo que nós esquecemos a nossa vocação. Isso também tem parte do culpa dos professores de história, né, que acabam ignorando esses pontos muitas vezes. Nós temos uma vocação para sermos tolerantes, nós temos uma vocação para nos misturarmos, nós temos uma vocação para aceitarmos, por exemplo, casamentos de negros com brancos, de indígenas com brancos, de indígenas com negros. É a nossa realidade. Nós somos muitas vezes o que foi conhecido como vira-latas, síndromes de vira-latas, e nós achamos que o que acontece lá fora é melhor. Sendo que quando nós olharmos para nós mesmos, perceberemos que possivelmente somos um país a ensinar outros países como a viver esse tipo de situação. Então é a nossa vocação, é a nossa realidade. Desde Bartira e João Ramalho, Caramuru e Paraguaçu, nós somos isso. Nós somos, o Brasil é isso. E nós não podemos comprar essas ideias do nós contra eles. Quando todo indígena pensa assim, quando todo assim, e dividindo em grupos. Há uma máxima que diz que para você conquistar, você precisa dividir. Inclusive eu fiz um story sobre isso e tá aqui embaixo também, um short sobre isso, tá aqui embaixo para você que quiser ver o que eu falei sobre isso. Então, a nossa vocação é sermos misturados. A nossa vocação é ser livre. Isso é liberdade. Isso é ser livre. Livre para dizer sim, para dizer não, para aceitarmos e vivermos misturados, sem o menor problema. E nós compramos essa ideia. Só que quando nós compramos essa ideia, nós não só condenamos o nosso futuro, mas também condenamos o nosso passado ao esquecimento. Não podemos esquecer Paraguaçu e Caramuru, não podemos esquecer Bartira e João Ramalho. Nós não podemos esquecer, porque nós somos eles. Nós temos isso em nós. Só que ideias são implantadas na nossa cabeça se a gente não tomar cuidado. Então, nessa terra onde portugueses chegaram em 22 de abril de 1500, que essa terra, que já era habitada por povos originários, como você prefere chamar, indígenas, povos originários, não importa. São brasileiros, sobretudo agora. E como brasileiros, nós temos lugar garantido. Que no dia 22 de abril sirva para a gente recuperar a nossa vocação primeira, de ensinar o mundo como é ser um povo miscigenado, tolerante e que consegue amar o diferente. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem tá aprendendo história e se inscreve nesse canal que ajuda muito. Até a próxima, tchau!